Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje chegou o dia. Bem-vindos ao dossiê Mikkel! O meu dia preferido. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo aqui, compartilha com todo mundo, vai lá ver as playlists de Dark e tem o link do grupo de Dark, o grupo mais maluco de todos. Dark desse Brasil, melhor grupo. E pra você que caiu de paraquedas aqui, esse é o Projeto Dark, a gente tá analisando episódio a episódio, todas as teorias, pistas, é um projeto colaborativo, inclusive hoje é um dia especial, a gente tem o dossiê Mikkel aqui, não reparem, a gente tá passando 300 carros hoje aqui fora, tem cachorro latindo, Adam mandou. Adam mandou a Gretchen. O Adam não quer que a gente descubra a verdade, mas a gente foi a fundo e descobriu sim. Mas o importante... Na verdade, a gente não descobriu nada. O importante é que, pra comemorar os 2K do canal, 2.000 inscritos, a gente tá trazendo o dossiê Mikkel. A gente talvez fosse trazer mais pra frente. Talvez, mas vamos soltar logo, né? Exato. Estamos segurando muito já, vamos soltar de uma vez. Que tem a ver com a teoria final do Renan. Tem a ver. Né? E assim como o Baran e a Yanti construíram uma narrativa em Dark, a gente também acabou construindo uma narrativa nesse projeto. Sim. Obviamente que muito menos ambiciosa do que a deles, mas a gente foi jogando as pistas que a gente achava que tinha sentido pra chegar na teoria final do Renan. E hoje é o vídeo mais importante relacionado a essa teoria. Muito. Certo? Bem-vindos ao dossiê Mikkel. Nós vamos analisar tudo sobre o Garoto de Ouro de Dark, né? Garoto de Ouro é boa. Em dia 21 de julho de 2019, tudo começa. O Mikkel, chamado Michael, adulto, se suicida. Exatamente. E se na série escutamos que o início é o fim e o fim é o início, o tempo todo. O que quer dizer? Fala, Renan. Vai, Renan. Primeiro, vamos lá, por pontos. Primeiro que a gente tem que ser objetivo, que tem 5 páginas. Tem um monte, né? Tá, beleza. O primeiro ponto aí. Começa com a cena do Michael se suicidando. E todo mundo fala o fim é o início é o fim, blá blá blá, toda hora. Então, a minha teoria desse tópico é que a série vai acabar como começou. Uma coisa muito importante da gente analisar nessa cena são as pinturas de Michael. Eu vou chamar ele só de Mikkel, gente, que pra mim ele sempre foi e sempre será o menino Mikkel, tá bom? Muito loucas pinturas. Abre aí pra gente, mostra as imagens. É o seguinte, primeiramente, que ele tem umas pinturas muito estranhas, muito mal, né? Ele era um péssimo pintor. Faz uns garranchos. Por isso que vive aquela camiseta furada, não tinha dinheiro pra comprar outra. O ateliê dele é cheio de pistas. Então, primeiramente, a gente vê algumas coisas... Eu vou começar com essa daqui. Algumas coisas, não sei se elas me lembram a matéria escura desestabilizada ou se elas são alguma coisa que está tampando outra coisa. Se ele riscou em cima para que ninguém visse o que estava por baixo. Você fala desse quadro do meio. Mas os laterais também. Aqui, é certeza que é a matéria escura. Você acha que é matéria escura? Eu acho. São figuras escuras extremamente desordenadas que lembram a matéria escura, mas eu ainda acho que esse quadro do meio, quadro do medo, pode ser, ele talvez tenha pintado alguma coisa por cima para esconder alguma mensagem. Pode ser. Né? Nossa, ia ser bizarro. Ia ser maravilhoso. Se na terceira temporada a gente visse a pintura e depois ele passando por cima. Tipo, não, isso não. Mas aí você pode falar, Amanda, é apenas arte abstrata. Concordo que seja apenas arte abstrata, mas nós temos outros desenhinhos bem bacanas. Olha, eu concordo que seja arte abstrata, mas em Dark nada é só arte abstrata. Exato. Passa aí para a próxima foto. A gente vai ter aí vários desenhos e nós procuramos muito na internet para encontrar todas as referências. Então, primeiro a gente tem uma imagem muito, mas muito pequena, que lembra uma imagem da mitologia. Não dá pra ver direito. É, bem pequenininha. Ela tá super mal iluminada. Óbvio que eles iam deixar mal iluminada e pequena. Mas me lembra o Teseu matando o Minotauro. Lembra mesmo. É isso, não tô afirmando. E tem uma outra pessoinha ali do lado. Parece a Ariadne. Pode parecer. A gente não sei. Se for uma representação de Teseu matando o Minotauro, pode ser que seja, porque tem mais uma pessoa aqui. Mas enfim. Parece uma imagem de estátuas de mitologia. Nós vamos deixar aí algumas estátuas pra gente
né, poder, enfim. A gente vai mandar essas imagens no grupo, quem não tá no grupo entra lá pra ver direitinho, tá bom? Aí a gente tem uma outra imagem que lembra aqueles vórtices, né, se encontrando de buraco de minhoca, enfim, muito estranha. Depois a gente tem uma imagem mais embaixo e maior, que outro dia no grupo estavam falando que parecem vários rostos e uma ponte. Será que são... E uma ponte? Aqui é a ponte. Ah, é, verdade. Será que essa é a representação da cena onde estavam Francisca, Magnus, Bartosz, Marta, e no centro você encontra Jonas? Mikkel e Jonas no centro. Será que essa é a representação dessa imagem? Existem pessoas nessa imagem, isso é fato. Não, isso daí, tipo, você olha assim, você presta atenção, realmente parece... São pessoas. Né? O que representa pode ser outra coisa também. Pode. E mais acima tem uma figura clara. Quando eu vi a primeira vez essa figura, eu pensei na hora assim, tipo, nossa, parece uma pintura do Jonas com a roupinha espacial lá, com a roupinha Chernobyl. Pode crer. A roupinha Chernobyl lá dele. Mas procurando no Reddit, a gente acha a referência mais próxima disso. Isso aí parece uma garrafa de Klein. E se você não sabe o que é uma garrafa de Klein, eu te explico. A garrafa de Klein, em matemática, é o exemplo de uma superfície não orientável. Ela é uma variedade bidimensional em que as noções de direita e esquerda não podem ser definidas de maneira consistente. Entretanto, para você observar essas propriedades, a gente tem que utilizar uma quarta dimensão. Nós vivemos num mundo tridimensional. Para observar essas propriedades da garrafa de Klein, a gente precisa de uma quarta dimensão. E qual é a quarta dimensão proposta pelos cientistas? Deixa eu fazer de novo. Não, deixa você fazer Deixa eu fazer de novo. Da próxima vez você lê. Eu vou acertar, eu Não. juro. Qual é a quarta dimensão, Renan? É o tempo. Parabéns, Renan. Leu todo o roteiro que eu te mandei. Então, a gente pode adotar o tempo como essa quarta dimensão para melhor compreensão. A garrafa de Klein não tem começo e não tem fim. Gente, agora eu vou perguntar uma coisa pra você. E também tem uma cena que antes dele se suicidar, ele tá olhando um quadro e parece uma silhueta, né, nesse quadro. Eu sinceramente não achei que ele tá olhando pro quadro. Eu acho que ele tá só meio chateado, assim. Tá bom, Mas... pode ser que esteja, mas enfim. Mas tem um desenho curioso lá. Isso é fato. Por que o Michael, por que esse Mikkel tem esse tanto de desenhos complexos dentro do ateliê dele? Que na moral, né? Ninguém deve comprar esses quadros dele. Não, gente, mas é um cara que tem a faca e o queijo na mão. Ele pintou tudo. Todos os conceitos da série já estão lá na primeira cena, escondidos. E isso me fez pensar nesses quadros dele aqui, se ele não pintava coisas que vinham na memória dele, flashes. E depois que ele se enforcou, ou tipo, que depois que ele descobriu que ele tinha que fazer isso, ele deve ter trocado ideia com a Cláudia, provavelmente, porque tem aquela... Por que você já tá contando a teoria final? Não é a teoria final, é porque tem a ver com essa imagem aqui, tipo, eu acho que na verdade ele pintou flashes. É só isso que eu queria falar, na verdade. É que eu ia me aprofundar, mas eu não... Ele pintou flashes. Ele pintou uns flashes de memória. Pode ser isso também. Pode ser que ele sabia o que ele estava fazendo, mas pode ser que ele só lembrava e pintava. Beleza. Existe... Aí logo a gente vai conhecer a família Nielsen com o Mikkel criança. Logo depois disso, a gente já vê uma cena dele com aquela famosa roupinha de caveira, simbolizando a morte. Né? Nosso caveirinha. Tem aquela pergunta da Marta, famigerada pergunta, ele não é adotado? Enfim, existem muitas teorias aqui sobre o Mikkel ser adotado. Se vocês querem ver essas teorias, vocês deixam aqui nos comentários. Eu acho que elas não são tão relevantes para a história, mas pode ser também que o Mikkel venha de outro tempo e tenha sido adotado. Elas não são relevantes, mas isso aí dá pano pra manga, hein? Pode ser. Vocês já se perguntaram se de repente isso não foi uma pista de que o Mikkel não é filho da família Nielsen de verdade? A gente não viu ela grávida. Quando a gente vê ela grávida é do Magnus. É do Magnus, exato. Tem esse truque depois na cena. A gente vai conversar sobre isso, enfim. E aí, o que acontece? Mikkel tá na cozinha falando que quer ir pra escola vestido de Houdini, né? Vestido de mágico, igual o grande Houdini.
E aí a Catarina tá falando que não e o Uric fala, beleza, faz um último truque antes de sair. Ele pede um último truque antes do mágico sair. E ele faz o truque dos peões. Ele tem um peão amarelinho que simboliza ele em 2019 e depois o azul, não é? Não é isso? Isso. Que simboliza 1986. Ele tem os copinhos, na verdade. Ele coloca o peão lá, o peãozinho amarelo, faz a troca de lugar. E aí o Uric pergunta, incrível, como é que você fez isso? E ele fala a famigerada frase, a pergunta não é como, mas quando. Certo? Sobre isso acho que a gente nem precisa explicar, a gente só tá reunindo fatos, tá? Inclusive, se você acha que esse vídeo vai chegar na conclusão que Mikkel é Adam, não. Estamos fazendo um dossiê Mikkel. Esse vídeo não tem nada a ver com Adam. Nos comentários a gente vai comentar o que a gente acha de tudo isso. Nas cavernas, quando os adolescentes estão indo lá para buscar as drogas do Eric, a gente vê a relação do Jonas e do Mikkel. Eles sempre tiveram um laço muito fofo, muito forte. E lá a gente escuta a frase do Jonas. Meu pai sempre dizia que o bem e o mal são questão de ponto de vista. Pra mostrar como ele era próximo do pai também, né? Ele fazia questão de citar. Aliás, ele repete as frases do pai. Que é uma frase extremamente Siquemundo, gente. Vocês me desculpam, mas tá bom? E nessa mesma cena a gente tem o Mikkel se referindo ao Eric, que tá desaparecido, e ele diz, mesmo morto você quer ser encontrado. Mikkel diz. Já começa com as frases aí, né? Mesmo morto, você quer ser encontrado. Mais pra frente a gente vê o Jonas chamando pelo Mikkel criança. Eles levaram um susto na caverna, todo mundo saiu correndo, caem, aí ele pergunta, Mikkel, Mikkel? Quem responde? O Michael. E ele fala, Jonas, ele chama o filho pelo nome. Ele tá todo coberto de césio. Ou não. Tinta, né? Ou tinta, exatamente. Me parece muito a tinta que ele utilizava. Ele só tinha quadro de tinta preta. Será que essa aparição do Mikkel, se ele não morreu, é real? Será que ele tá lá pra moldar o filho dele? Ele precisa ir construindo algo dentro do Jonas? Eu já disse em outros vídeos até, eu acho que essa aparição do Mikkel aí, a única que não é real é a que ele tá no quarto dele e ele fecha o guarda-roupa e vê ele no espelho. Não, eu acho que ali foi tipo um e pesadelo. o Jonas sonha com ele e tudo até mais. Aparece ele acordando depois, né? Exato. É isso. Agora, essa cena e a cena da caverna que ele tá com o Strange, eu acho que ele apareceu mesmo. Vamos chegar lá. E aí a gente tem uma bomba, porque logo nesse episódio a gente também vê a famigerada carta que foi parar com o Inês, ninguém sabe como. Exatamente. O cara se suicidou na casa dele. E a carta foi parar na mão da Inês, na casa dela. E, tipo, a Hannah e o Jonas estavam na casa dos Nielsen. E depois eles voltaram pra casa. Eles não dormiram lá, não passaram férias lá. Não, eles não foram passar férias. Ou seja, deu tempo da Inês ir lá, pegar a carta e sair fora. O que aconteceu? Quem foi lá buscar essa carta? Não isso necessariamente ainda a Inês. Tá escuro, porque a gente não viu quem achou o corpo, quem que foi o primeiro que viu. E de repente... A gente nem viu o corpo, gente, vamos ser bem sinceros. Enfim, essa carta é endereçada para ser aberta somente em 4 de novembro, às 22h13. Só que aí mora a primeira bomba, porque mora a primeira grande coisa camuflada, escondida, o começo do truque de Michael, ou Mikkel. Abram, igreja, abram a Bíblia e Apocalipse 22:13. O que está escrito? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém, igreja! Passou um carro, eu vou repetir. A mãozinha aqui, ó. Gente, isso, eu sou o Alfa e o Ômega, o Olha princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 22:13, tá escrito em Apocalipse. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Bom, a série começa com quem mesmo? Princípio e fim? Com quem que a gente acha que ela vai acabar? Gente, tudo se repete, é perfeito, tudo é amarrado perfeitamente. Enfim, deixa aí nos comentários se você achou legal essa parada da carta. Inclusive, eu lembrei aqui, a gente fez um vídeo com o Riz e com a Beck, e nesse vídeo eu falo que a série vai acabar como começou. Foi o Riso que falou primeiro.
Foi o Riso Eu não que falou queria nem te primeiro? desanimar. Ah, não acredito. Eu vou ter que assistir esse vídeo de novo. Seguindo, Não, mas a gente comentou isso. Eu lembro que a gente comentou isso Faz daí nesse muito vídeo. tempo. Faz bastante tempo. No episódio 3, a gente tem o Mikkel que voltou, chegou lá em 86 e está na delegacia. E ele tá fazendo o quê? Resolvendo um cubo de Rubik, que é um cubo tridimensional. Que esses dias eu tava tentando. 3 Não dá. dimensões resolvidas? Será que essa é a simbologia? 3 é o número? No episódio 5, seguindo, ele já tá lá, né, no hospital, ele foi encaminhado pro hospital e ele mostra os conhecimentos de menino do futuro que ele tinha. Porque o Mikkel não era um menino bobo. Não. Ele já era um menino inteligente pros dias de hoje. E aí Ele você vai fala assim, conversar com o Noah lá, meu, ele super bem resolvido, né? você fala uma coisa que tem muito sentido. Se você pegasse e voltasse. Se você pegasse e voltasse no tempo, Não, imagina. com o conhecimento que você tem hoje de 2019, em 83, Exatamente. Mano, a gente vai fazer o estrago. quem conseguir voltar vai fazer um estrago. Imagina o Mikkel que sabe fazer truque com peão. Ele conhecia dados históricos, filosóficos, científicos. Ele inclusive Ele era muito inteligente, né? tá lá, a Inês comprou um livro pra ele que chama Eu Não Tenho Medo, onde a gente vê uma pessoinha, parece uma criança de vermelho, observando numa floresta um sol gigantesco atrás de umas montanhas. O que nos lembra muito o ciclo solar, as cavernas de Vinden, o próprio Mikkel que estava de vermelho quando desapareceu. Isso que eu ia falar, o próprio Mikkel tava de vermelho, a blusinha dele vermelho. Além disso, ele tá lendo lá o Capitão Futuro, número 79. E pra quem não sabe, o número 7, ele tem a ver com o divino, a missão da alma, a intuição e a sabedoria interior, o despertar espiritual e misticismo. E o número 9 representa finais e conclusões. De novo, falando sobre fim. Meu, O número 79 é um número altamente espiritual. a não ser que os caras de Dark ignorem essas pistas e falem, não, vamos fazer outra coisa. Não tem como. Eles Enfim, estão dando muita pista. estamos Não tem jogando as pistas pra vocês. Na conversa de Noah com o Michael, com o Mikkel, meu Deus, agora como é que eu chamo? Michael, pronto. Michael. ele vai falar, ele vai perguntar, né, se ele acredita em Deus. E o Mikkel vai falar que não. E vai jogar um livro de informações pra ele falando sobre o Big Bang, como foram criados o espaço, matéria, a Terra, falando sobre evolução. Ele falava que assim foram criadas as coisas e o resto é evolução. E aí o Noah questiona pra ele, e antes do Big Bang? Nada pode ser criado do nada, né? O seu pai te criou pra questionar, então questione. E ele diz, Deus tem um plano pra cada um, inclusive pra você. Só que Deus em Dark, É o tempo. o tempo tem um plano pra você, Mikkel. É isso que o Noah tá dizendo nessa cena. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Mikkel é bem diferente, todo questionador e tal. Ele é bem diferente do Michael, né? Já reparou? O jeito? Tipo, não ele tem um jeito. aham. O Michael tem um jeito mais assim, ele é mais Mais dele, sereno, ele né? mais sereno. Tudo bem que a gente viu pouco dele também. Vai saber o que rolava no ateliê lá, se ele era loucão lá. Mas ele é bem diferente. O Mikkel perguntava mesmo e tal. Se bem que depois que o Mikkel volta, depois de um tempo, assim, até que ele vai pra escola, fica meio entediado, ele fica um pouco parecido. Mas aquele menino questionador, assim, meio que vai sumindo, né? A minha pergunta é a seguinte, será que ele realmente sumiu? E depois ele recupera a memória, assim, e tal, que ele até fala no episódio? Nós vamos teorizar sobre isso. Ou ele tá atuando? Atuando? É É um grande passe de mágica? Exatamente. Tá. Não sei. Eu tenho minhas ideias. Diga aí no comentário. Outra coisa muito interessante que a gente encontra no hospital é o bendito quadro da Tábula Esmeralda. O que esse moleque tava fazendo com esse quadro? E é interessante a gente ver também como aquele bendito quadro da Tábula Esmeralda tá naquele hospital. Esse quadro aparece em 1921,
Então, isso que eu ia falar. Ele tava na taverna da... Da Erna. Da Erna. Taverna? Taverna nada, você tá onde? Você tá na era medieval, na taverna da Erna. Você que falou. Taverna? Você que falou que era esse nome. Você agora tá me culpando uma coisa. Você errou. É o negócio aí da Erna. É o Boteco da Erna. Isso. Ele tava lá e... Eu não sei se tava do quarto de hóspedes ou aquele quarto era do Noah e ele cedeu pro Jonas. Tanto faz, aquele quadro de Tábua Esmeralda, o que esse menino vai achar? Ele olha aquilo, ele fica atraído por aquilo. Foi o Noah que levou pra lá. Noah, viu? Provavelmente foi o Noah, provavelmente. Não vou falar que é certeza, mas provavelmente. Deixa eu fazer só um parênteses engraçado. Eu fico imaginando o Noah tendo que ser reverendo em 300 tempos diferentes, tá ligado? Ele é reverendo em 53, reverendo em 86, ele vai levando o quadro. É um trampo que o Noah faz, né? Será que não tem nenhuma senhorinha que ia na igreja dele e fala, nossa, mas esse pastor era o da minha época? Eu acho que não, acho que em Vinha Pô é tudo bem. Enfim. O pessoal não vai na igreja, porque a igreja tá sempre vazia. Outra coisa que a gente pode lembrar é que a Hannah foi pro hospital com o pai dela. Lá tá o Mikkel lendo um livro e ele começa a conversar com ela sobre mágica. Ele diz que faz mágica, fala sobre o Harry Houdini, pergunta se ela conhece. E aí ele fala, não existe mágica, apenas ilusão. As coisas só mudam quando mudamos elas. Mas precisa fazer isso com jeito, escondido. Aí parece mágica. Eu venho do futuro, eu sou Mikkel, tudo bom? Ele lança assim, prazer, eu venho do futuro. Prazer. E isso me faz pensar o que a Hannah pensou desse moleque nessa... A Hannah não pensou nada, a Hannah achou que ele tava fazendo graça. A Hannah tava mais preocupada com o Ulrich, né? E ele conta que pra parecer mágica você tem que fazer as coisas escondido. Na igreja, a gente vê uma cena também do Jonas conversando com o Strange. Lá a gente observa o túmulo do Mikkel, que tem uma árvore desenhada. Ele é o único túmulo que tem uma árvore. E ele é todo diferentão, esse túmulo, né? Ele não parece que é de concreto igual o... Não, ele parece de madeira. Igual o do Mads, né? Ele parece de madeira ou uma pedra, assim, diferente, Exato. Sei lá. E é engraçado porque essa árvore nos lembra tanto a árvore da vida como uma árvore genealógica, podendo simbolizar que ele é a fonte de tudo, a fonte daquela bagunça de famílias, mas também pode simbolizar, por exemplo, o renascimento segundo a árvore da vida celta. A árvore da vida celta tem desenhos como se fossem triquetras entrelaçadas. E um dos significados dela, além de sabedoria, vida longa, é o renascimento. Eu vou embora. Eu não preciso mais fazer esse projeto. Tá aqui, gente. Renascimento. Cara... Não, calma que vai ficar pior. Vai ficar pior. Se Dark não fizer o que a gente tá falando, eu desisto dessa série. Eu vou fazer que nem o Van Berg falou, eu vou sair gritando, vai acontecer de novo no meio da rua. Tic-tac, tic-tac. E aí, nessa igreja, acontece também o diálogo do Jonas e do Strange, onde ele fala que a morte é incompreensível, mas você pode ficar em paz com ela. Por quê? Porque ela te permite fazer coisas que você não faria se você estivesse vivo. Você tá entendendo o sentido que eu tô querendo dizer? Olha só. Se você forjar uma morte... Você pode fazer muitas coisas. Você pode ficar em paz com ela. Em paz com ela. Eita, Pedro. Ainda falando do nosso querido Strange, temos ele no final da primeira temporada, na cena na caverna, olhando... Pro menino Mikkel, que é Michael. Eu não sei se eu acho que é ele nessa cena. Tenho minhas dúvidas. Eu não tenho certeza, mas pode ser que seja ele, sim. Mas menino Strange, logo que chega em Vinden, vai lá no hotel falido da Regina, coitada, e foi lá dar uma ajuda pra ela. Coloca várias coisas na parede, e uma delas é o jornal, né, onde está Mikkel, que ele risca e coloca quando está Mikkel. E nós... Mas por que ele escreve isso? Como espectadores, a gente acredita que isso é só uma ferramenta de narrativa cinematográfica pra gente entender o verdadeiro sentido. Ou, à primeira vista, que ele também não sabe. Mas ele sabe. Quando está Mikkel? Ele sabe quando está Mikkel, assim, tipo, o que a gente imagina. O Mikkel que tá lá em 86.
Pra mim, o Strange... O Strange sabe que o Mikkel tá lá em 86. Então por que ele pergunta quando está Mikkel, se ele sabe que o Mikkel tá lá? Porque ele não sabe quando está o Mikkel adulto. Exatamente. Ele está procurando o Mikkel adulto e ele pode, inclusive, ter encontrado esse Mikkel adulto. Ele fala pro Jonas, seu pai salvou minha vida. E a gente não sabe se o seu pai salvou sua vida, tipo, se enforcando ou porque o Strange encontra ele e faz alguma coisa. Não faz sentido o Michael ter salvado a vida do Jonas se enforcando. Por quê? Se enforcou? Ele já estava nascido. Então, ele salvou a vida dele de outro jeito. Não sei. Isso eu descartei. Essa possibilidade de, ele salvou minha vida porque ele se enforcou. Não, isso aí não, balela. Isso aí eu já descartei. Ele salvou a vida dele de outro jeito, que a gente ainda não sabe. Exato. Rolou um bagulho aí, que a gente não sabe. Bom, agora eu vou passar alguns tópicos rápidos pra gente não ficar com um vídeo muito grande. Vai lá. Além disso, a gente tem todos os encontros com o Noah, onde parece que o Noah tá realmente doutrinando o Mikkel. A gente tem todos os contatos com a Tábua Esmeralda, a ideia de fugir do hospital, assim que dá lá a chuva, cai direto, né? Ele vai direto pra caverna. Ele vai direto pra caverna, ele sabe, gente, o que tá acontecendo. E ele sabe onde é a porta, tá? Porque ele fala na segunda temporada que o Jonas levou ele pra porta. Ele não sabia onde era a porta, mas o Jonas levou ele, então ele sabe. Exato. O Mikkel é inteligente, ele deve ter decorado o caminho. Ou deve fazer uma ideia do que tem lá. Exato. Ele também comenta com a Inês sobre o paradoxo, né? Aquele paradoxo da borboleta, que ele vai falando, né? Que ele só quer acordar. Que a mágica que ele quer é impossível de fazer. E aí ela conta esse paradoxo, falando que o paradoxo do Matthew Swansea. Sonhei que era uma borboleta, agora acordei e não sei se sou uma pessoa que sonhou uma borboleta ou uma borboleta que sonhou que era uma pessoa. E ela pergunta quem ele é, e aí ele diz, talvez eu seja os dois. Nossa, ele tá fazendo a mágica, ele tira o copo, ele tá nos dois lugares. Ou seja, Mikkel pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como muitos personagens estão em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Mas a gente acha que ele morreu e não tá. Se ele morreu, por que tem esse monte de pista aí? Além disso, a borboleta também significa transformação. Porque de uma lagarta vira-se um casulo e por último uma borboleta. Então ele é um homem e também é uma borboleta. Ele se transformou em algo. Tô falando que ele é o Adam? Não, tô falando que ele se transformou em algo. Tá? Sim. Se você acha que ele é o Adam, gente, também tudo bem. Tranquilo, é Bota aí nos teoria, a gente não tem o roteiro. A gente não tem roteiro. Agora eu vou falar sobre o significado do nome do Mikkel. Michael. Boa. Né? Existem significados em nomes e a gente pegou o significado bíblico. Por quê? Porque na Bíblia a gente encontra o arcanjo Miguel. Em hebraico significa aquele que é similar a Deus ou que é semelhante a Deus. Quem é o Deus em Dark? É o tempo. Quem controla tudo? O tempo. Certo? E quem controla o tempo? Quem é semelhante ao tempo? Quem talvez tenha descoberto mais coisas sobre como controlar o tempo? Então, quem já teve esse contato quando era criança? Quem teve se você for ver bem, quem que fez a primeira... vou reformular. Quem fez a viagem no tempo que era mais novo, assim, de todos? O Mikkel. O Mikkel foi, tipo, um dos mais novos que viajou. Né? Que sobreviveu, exatamente. Até agora. O Helg também. Helg. Mas o Helg, tipo, já tinha máquina e o Noah que beleza. Mas o Mikkel, ele era muito criança quando ele viajou. Ele descobriu isso cedo. O Helg, tipo assim, ele viajou, mas o Helg, ele não tinha essa esperteza aí, sabe? Ele não tinha essa esperteza pra sacar Ele essas se tornou coisas. um peão da Sigmundos, enquanto o Mikkel começou a pensar em buracos de minhoca, tanto que ele tinha tudo pintado no ateliê dele. Exatamente. Em coisas científicas, ele era questionador, gente. Enfim. E detalhe é que a gente vê essas pinturas antes até da gente ver o Tannhaus falando tudo aquilo. Exato, ele é a primeira pessoa que apresenta o conceito pra gente, Exatamente. sem a gente perceber. Exatamente. Bom, na Logo Bíblia, no primeiro episódio já o anjo Miguel é apresentado como o único arcanjo. No livro sagrado ainda é abordada a luta contra Satanás depois da morte de Moisés. Por isso, o anjo Miguel, o arcanjo, também é representado com armadura e posse de espada. Certo? Ele lutou, também tem essa representação de luta no Apocalipse. Sim. Não é?
Para os não praticantes, mas que acreditam na história do anjo Miguel, essa imagem traz a ideia de dualidade das coisas, do bem sobre o mal, que dá ao arcanjo as características de proteção e força para superar os obstáculos. Dualidade. Agora. De novo, né? Pista sobre isso. Mas existe uma coisa que eu achei mais doida ainda sobre o arcanjo Miguel. Na Bíblia, gente, tem muita gente que tem 2 nomes. Tipo, era Simão, virou Pedro. Uhum. O que acontece é que muitas pessoas atribuem Miguel ao nome de Jesus Cristo. Por quê? Calma aí. Olha que doideira. Arcanjo é como se referem a Miguel, certo? Uhum. Ele é o único que é chamado de arcanjo. Isso sugere que só existe um anjo dessa forma. Tá. Aí o que acontece? Tem uma passagem na Bíblia que fala que o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando com voz de arcanjo. Uhum. Então, a voz de Jesus é descrita como voz de arcanjo. E se só tem um arcanjo na Bíblia, se a palavra é usada sempre no singular, não tem 2, arcanjo Miguel, né? A Bíblia também diz que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, de modo que Miguel é o líder de um exército de anjos de fiéis. Apocalipse também se refere a Jesus como líder de um exército de anjos de fiéis. De anjos de fiéis, desculpa. E o apóstolo Paulo menciona exatamente isso. Então, muita gente atribui Miguel a Jesus. Miguel, é lógico concluir que Miguel não é outro senão o próprio Jesus no papel celestial. Uhum. E Jesus, gente, é o cara que ressuscita. E Jesus é o Salvador. Olha que doideira. E se Deus é o tempo? Ai, não tô bem. E se Deus é o tempo, Miquel é o quê? É Deus. É semelhante a Deus, porque Jesus era semelhante a Deus. Uhum. Nossa. Não estou bem. Não. Pode ser que o final não tenha nada a ver com isso, porque a gente já falou, a gente não tem o roteiro, mas que tem pista pra caramba. Eu tô chateada, gente. Eu tô emocionalmente desgastada. Eu tenho que falar, esse vídeo, acho que foi o que mais deu trampo, não foi? Deu. Porque, nossa, tem muita informação do Miquel. Vamos continuar. Porque senão não vai acabar nunca. O Miquel também encontra com o Uric lá na 2ª temporada, a gente tem que lembrar disso. Ele sabe que é o pai dele, nessa hora não tem como negar que este menino entendeu tudo, que não só ele, como outras pessoas estão voltando. Sim, agora imagina, ele já sabe que ele é um menino do futuro. Aí ele vê o pai dele velho. Ele no fala, passado. meu... E eles vão pra caverna. Só que antes disso, eles tomaram um suco ainda. Sim. Porque ele traz o suquinho aqui, aí eles se abraçam. Eles não tinham terminado o suco. Até terminar o suco pode ter rolado muito papo. O pai dele pode ter falado, eu fui parar em 53, você tá ligado. Aí o Miquel já tá ligado das coisas. O Miquel já tá ligado desde ele tá criança. muito avançado. Ele foi dopado por Inês, sim. E isso pode ter reprimido diversas coisas dentro dele. Outra coisa que acontece é que o Miquel, ele manipula as peças do tabuleiro exatamente como dizem que todas as peças devem estar onde devem estar. Ele manipula as peças, ele coloca a peça aqui, aparece aqui, ele manipula. Outra cena muito interessante que pode ser o Miquel ou não é a cena no Covil das Siquimundus, onde o Adam tá conversando e chega, acho que o Magnus e a Francisca falam, estão te esperando. Tem alguém te esperando. Isso aí eu sempre achei também que... E nós achamos que pode era ser o Miquel esperando lá. Pode ser outros personagens? Podem ser outros personagens. O diretor da empresa Siquimundus estava esperando. O diretor da empresa. Além disso, existe uma chance do Miquel estar na foto da Siquimundus. Existe. Né? Existe. Vamos deixar aí a foto da Siquimundus. A gente vai fazer um vídeo sobre essa foto da Siquimundus e aí a gente pode conversar melhor sobre isso, mas existe uma grande chance do Miquel estar na foto da Siquimundus ou ter tirado essa foto. Porque de repente ele não quis sair na foto pra... O cara sabia, né, que essa foto ia parar em alguma mão. Em vários lugares. Em vários lugares, então...
Ele não quis sair na foto, de repente. Outra coisa engraçada é quando o Michael, já adulto, já lá no finalzinho da segunda temporada, encontra com o Jonas que veio já um pouquinho mais do futuro, o Jonas que induz ele a cometer suicídio. E aí ele vem meio que com uma resposta, né, nessa cena. Ele fala, então é isso que eu tenho que fazer. A Cláudia entra na casa dos Canvald quando eles estão lá dentro. E o Michael não se surpreende com a Cláudia. Ele não vira e fala, meu Deus, tem uma mulher aqui, parece mendiga, sai fora, você vai me assaltar, que é? Tudo bem que é a Alemanha, né, gente? Mas mesmo assim... Inclusive, enquanto a Cláudia tá falando com o Jonas, ele fica o tempo inteiro olhando pro Jonas, vendo a reação do Jonas. Reassistam essa cena. Ela tá falando lá e ele tá aqui olhando, ele dá uma olhadinha pra ela e olha assim, tipo, meio que assim, ó, é isso, filho, tá vendo? Tem que rolar isso aí. Entendeu? Meu. Parece que eles estão doutrinando Jonas, então com certeza Mikkel e Cláudia já se conhecem de alguma parada muito louca. Por isso que às vezes tem gente que acha que ele está interpretando um papel, assim como o Rudine. Até porque se a nossa teoria estiver correta, né, eles têm que fazer o Jonas virar o Adam. Por isso ele tem que ser doutrinado. Exato. Porque o Jonas não tem nada a ver com o Adam. E aí a gente vai pra cena do suicídio novamente, que não tem corpo, que a carta desaparece, que a gente nunca viu corpo, que alguém pode ter tirado ele de lá. E eu caí na grande questão de Rudine. Mikkel sempre quis ser Rudine. E quem era Rudine? Rudine era um mágico, ele era um ilusionista que os maiores truques dele era escapar da morte. Escapar da morte. O truque acho que mais famoso dele... Vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas o mais famoso dele era aquele que ele ficava de ponta cabeça dentro do aquário. Dentro de um aquário. Inclusive, ele morreu assim. Ele morreu no meio de um truque. A data da Wikipédia tá como data de funeral de Rudine em 4 de novembro. Eu não vou falar o que é 4 de novembro, porque se alguém não lembra o que é 4 de novembro... Deixa aí nos comentários que com certeza o pessoal vai te lembrar e você vai cair duro, tá bom? É mesmo. Ninguém sabe direito a data, mas essa é a data da Wikipédia. E eu achei muito interessante que o Rudine... Com certeza eles usaram isso como referência. Com certeza. Não tem como não tem como isso ter sido coincidência ou sorte. Exato. Sabe? E realmente, desaparecimento, escapismo, ele fugia de algemas, cadeados, correntes, celas, aquários. Será que fugia de forca também? E caixões. Lá! Rudine escapou de um caixão. Ele quase morreu, mas ele escapou de um caixão. Como um grande mágico. Nossa, que pesado. Gente! Não. Por mim, pode acabar o vídeo agora. Pode acabar? Por mim, pode acabar o vídeo agora. Mas tem mais 3 páginas. Não, mentira. Muitas teorias também têm surgido de que um dos Mickeys poderia estar vivo. Por exemplo, tem Mikkel no mundo 1, Mikkel no mundo 2 e um deles estar vivo. O que vocês acham dessa teoria do Mikkel 1 ou do Mikkel 2 estar vivo e o outro ter morrido? A gente já viu que isso é possível porque a gente tem a Marta do outro mundo. Se você tem uma teoria... Ela apareceu lá com o cadáver dela mesma lá e ela vira e fala, não, eu não sou essa. Você tem uma teoria sobre isso? Já deixa aqui, vamos discutir no grupo do WhatsApp, isso tá? Aí. Além do Mikkel simbolizar a morte, né? Porque ele tem aquela roupinha no começo, a gente vê que ele também representa a ressurreição, gente. Então, são essas as pistas que a gente encontrou, a gente jogou aqui. E você não... Vamos deixar essa teoria final para depois. Por quê? Porque a gente jogou todas essas pistas. E agora, juntos, a gente vai chegar à conclusão que sempre foi a nossa conclusão. Beleza. Vocês vão chegar com a gente. Bom, o que dá pra gente dizer é que a teoria final... não é só minha, a gente discute junto, a gente criou essa teoria junto. Mas a nossa teoria final é muito baseada nisso. Tá? Desde o começo a gente sempre desconfiou que o começo desse é o moleque. Fim, o fim é o começo. A gente sempre desconfiou desse moleque que era muito estranho. Ele era um moleque muito inteligente, muito pra frente, pra ele ser usado só pra ser um menino que volta e depois vira adulto e se mata.
E eu vou terminar esse vídeo lendo uma coisa pra vocês, que acho que é a parte que mais me fez chorar em Dark. Eu vou colocar o vídeo da gente fazendo a abertura enquanto você lê isso aí. Aí eu vou pôr a música bem de fundinho assim e o nosso vídeo, vai. Ai, que trabalho. Não, vamos fazer só. Querido Jonas, quando ler isso, tudo já terá acontecido. Não poderá mais ser mudado. Queria ter explicado as coisas antes, mas espero que, quando entender como tudo está ligado, você compreenderá a minha decisão. Que decisão? Tô tocando piano enquanto você fala. A verdade é algo peculiar. A verdade é peculiar. Pode tentar escondê-la, mas você sempre acaba voltando à tona. Fazemos de uma mentira a nossa verdade para sobreviver. Tentamos esquecer até não ser mais possível. Não conhecemos nem metade dos mistérios do mundo. Somos andarilhos na escuridão. Ele é um andarilho na escuridão? Essa é a minha verdade. Pronto, ele já me respondeu. Ele confundiu aí, né? Que o andarilho é o Strange. Nossa, tá estragando meu momento. E aí, essa é a carta que Mikkel lê na segunda temporada. Só que na primeira temporada... Não, pera. Essa é a carta que Mikkel lê na segunda. Foi isso que eu falei? É, você falou isso. Na segunda temporada, enquanto ele tá lá, tipo, pegando papel e caneta, ele vai narrando isso. Só que na primeira temporada, a carta continua. É claro que ela pode continuar na segunda temporada, mas ela não é lida inteira. É, às vezes só não leu, mas a gente tem que reparar em tudo. Pode ser que exista um ciclo onde não tenha sido escrito o final, mas enfim... O final da primeira temporada diz, em 4 de novembro de 2019, Mikkel se tornou Michael, que nunca soube a que lugar pertencia. Eu já terei ido embora, não morrido. Tanto como menino, quanto como homem. Espero que possa me perdoar. Ele se transformou em algo maior. Então, aí ele se refere como menino ao Mikkel, que some. Ou seja, o ir embora não é relacionado à morte. Michael também foi embora. Exatamente. Será que aí nasce o verdadeiro líder e fundador da SIC Mundos? Essa é a base da teoria final. Voltaremos com mais informações. Esse foi o dossiê Mikkel. Deu muito trabalho para fazer. Nossa. Foi sofrido. Mas tá aqui, então compartilha com todo mundo que ama Dark. Isso aí. Né? Não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar, de ativar as notificações. E a gente quer saber... O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, entra lá no grupo do WhatsApp e diz pra gente, a gente tá pensando em fazer uma live aqui no YouTube, diz pra gente que dia que vocês querem essa live. Qual dia da semana, é verdade. Fala pra gente. Qual dia é melhor. Que aí a gente quer fazer a live e quer que todos vocês participem, Exato. Então a gente quer pegar o melhor dia pra todo mundo. E gente, essa série é muito linda, tudo isso é muito ligado. Eu acho que os criadores de Dark são 2 verdadeiros gênios, não tem nem o que falar. Enfim, a gente vai comentar mais sobre Mikkel e teoria final do Renan. Porque... Calma, a gente vai. Esse vídeo foi um vídeo muito especial para também agradecer os 2.000 inscritos. A gente ia fazer um vídeo de análise de episódio, mas a gente sentiu que chegou o momento de presentear, de falar nosso muito obrigada para vocês, gente, com uma teoria que a gente ama muito. E é isso, gente. A gente ama esse projeto, a gente é apaixonado, então deixa o seu likezinho e compartilha para ajudar a gente, tá bom? É isso aí. Chegaremos no 3º ciclo, acreditando que Mikkel está vivo ou não. Porque não temos o roteiro. Não temos o roteiro. Só Baran pode me julgar. Baran, por favor, que o Mikkel esteja vivo. E paga minha terapia. É isso, gente. Um beijo. Tchau.